Durante sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Eduardo Girão criticou as atitudes do comando da CPI, que incluiu diversas pessoas em sua lista de investigados, inclusive o presidente do Conselho Federal de Medicina. O senador apontou: o que a gente está vendo aí, colocar como investigado o presidente do Conselho Federal de Medicina, é uma injustiça tremenda. Eu acho que isso apequena ainda mais essa comissão parlamentar de inquérito, porque sequer ouviu, sequer se deu ao trabalho de ouvir. O senador apontou que a atitude do relator viola direitos e garantias fundamentais, como o direito ao contraditório e à ampla defesa, e reiterou que a CPI promove uma perseguição implacável contra conservadores e pessoas que manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Girão disse: a CPI nem isso quis fazer, já vai colocar o presidente do Conselho Federal de Medicina na condição de investigado diretamente, ou seja, sem dar o direito à ampla defesa e ao contraditório a ele, o direito de expor os seus estudos, toda a situação. Então, realmente, mostra uma perseguição implacável, covarde eu diria até, com o presidente do Conselho Federal de Medicina, que aí sim representa milhares e milhares de médicos no Brasil. Mas o bem, a verdade e a justiça vão prevalecer, não é? Isso aí é uma questão de tempo. O tempo é o senhor da razão. O senador explicou que não estava participando presencialmente da CPI hoje porque foi ao Rio Grande do Norte acompanhar o depoimento do ex-ministro Carlos Gabas à CPI da Assembleia Legislativa do Estado. Girão disse: a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte fez o que a CPI aí não quis fazer, que é investigar o consórcio Nordeste. Parabéns ao povo do Rio Grande do Norte e aos potiguares. O senador lamentou que Gabas tenha se utilizado do direito de ficar em silêncio. Girão disse: não respondeu nada, nem onde trabalha, absolutamente nada, nem perguntas que não o incriminariam em absolutamente nada. Ele não cedeu aos apelos dos deputados que pagaram a passagem dele à Assembleia, o povo potiguar pagou, porque aqui o prejuízo foi de 5 milhões nesse, que foi dito pelo próprio presidente da comissão, nesse trambique que aconteceu, em que meu estado também foi lesado e vários outros estados do Nordeste, e foi embora. A sessão está continuando porque os deputados estão fazendo as perguntas mesmo sem a presença do senhor Carlos Gabas para que fique registrado na história. Então, mais um dia em que a gente tem o consórcio Nordeste nessa situação, mas nós vamos fazer a CPMI para investigar isso, Câmara e Senado, e nós vamos descobrir o que é que está por trás. O desrespeito a direitos fundamentais de cidadãos, como o devido processo legal e o respeito ao contraditório, marcou a CPI da pandemia e também os inquéritos conduzidos nas cortes superiores, com os quais a CPI mantém intenso intercâmbio de informações sigilosas. Os dados sigilosos, obtidos nos inquéritos ou na CPI, são vazados à velha imprensa, que então expõe as pessoas e empresas e leva a mais investigações. A Folha Política é um dos alvos dessas violações a direitos e garantias fundamentais. Em uma decisão monocrática, no âmbito de um inquérito administrativo, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, mandou confiscar a renda do jornal, sem indicação de crime ou justificativa legal. A decisão foi aplaudida pelo presidente daquela corte, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Nenhum dos afetados pela decisão teve acesso ao inquérito, mas os andamentos da investigação são acompanhados por veículos da velha imprensa que recebem dados detalhados sobre os seus concorrentes e veiculam esses dados de forma depreciativa, com vista a eliminar a concorrência. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer o monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. Que o fez publicamente mais de uma vez, e também pela omissão diante de fatos criminosos, como os que nós verificamos, por exemplo, a comissão não quis nem ouvir o presidente do Conselho Federal de Medicina. Não, mas ele está na condição de investigado, mas ainda não é indiciado, não. Senador Marco Rogério, isso é uma prerrogativa do relator. Ele o colocou como investigado, ele vai apresentar essa casa se ele deve ser indiciado ou não. Mas nós vamos e somos ouvi-lo nós ainda? aqui da comissão. Não, nós vamos ouvi-lo ainda? Não, não vamos ouvi-lo, não. Não vamos ouvi-lo, não. Já ouvimos tanto esse cara. Bom, com a palavra agora o senador Girão. Muitíssimo obrigado, presidente eventual dessa sessão, senador Humberto Costa, senador Renan Calheiros. Eu estava ouvindo agora aí a manifestação indignada do senador Marcos Rogério, e eu quero me somar a ele. Eu não estou presente com vocês agora, porque eu estou aqui fisicamente no Rio Grande do Norte, já eu explico por quê. Mas realmente eu considero um absurdo, né? Tem uma frase que o grande pacifista Martin Luther King, humanista americano, coloca, que é o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. O que a gente está vendo aí de colocar como investigado o presidente do Conselho Federal de Medicina é uma injustiça tremenda. Eu acho que isso apequena mais ainda essa comissão parlamentar de inquérito, porque sequer se deu ao trabalho de ouvir um requerimento meu. E eu digo aqui, também indignado, um requerimento que eu fiz há muitos meses para que ele fosse ouvido, para que a gente eu também, viu? O senhor e eu. Oi? O senhor apresentou um e eu apresentei também um. Perfeito. Olha que bacana. Mesmo a gente tendo em algumas visões diferentes dentro dessa pandemia, mas seria útil ao agradável, a gente iria ouvir, tirar as nossas próprias conclusões. Mas a CPI nem isso quis fazer, já vai colocar o cara, o presidente do Conselho Federal de Medicina numa condição investigado diretamente, ou seja, sem dar o direito à ampla defesa do contraditório a ele, a expor os seus estudos, a toda a situação. Então, realmente mostra uma perseguição implacável, covarde, eu diria até, com o presidente do Conselho Federal de Medicina, que aí sim representa aí milhares e milhares de médicos no Brasil. Mas o bem, a verdade e a justiça vão prevalecer, né? Isso aí é uma questão de tempo. O tempo é o senhor da razão. E eu falo aqui com os senhores, dando já boas-vindas pro doutor Paulo Roberto, já tem umas perguntas para ele aqui, mas eu quero explicar por que eu estou aqui. Por que eu vim nesse dia de CPI aqui para o Rio Grande do Norte, aqui para Natal? Porque aqui, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, eu estou falando com vocês diretamente, fez o que a CPI aí não quis fazer, que é investigar o consórcio Nordeste. Parabéns ao povo do Rio Grande do Norte, aos potiguares. Eu fui recebido aqui, cheguei hoje, já estou voltando daqui a pouco a Brasília, pelo senador Stevenson Valentim, nosso colega, e imediatamente já fizemos um contato com o presidente dessa comissão da Covid aqui, que diferente do que a gente vê aí, eu já tinha acompanhado algumas sessões na paz,
sem abuso, sem agressividade, sem desrespeito. Para você ter uma ideia, hoje, um dia esperadíssimo, era para ouvir, adivinha quem? O diretor executivo do Consórcio Nordeste, o ex-ministro Carlos Gabas. O povo brasileiro que está nos assistindo não tem ideia do que aconteceu aqui, né? Ele chegou, sentou na cadeira com habeas corpus, começou a sessão, expectativa enorme, a casa do povo, as pessoas aqui, gente do povo aqui, a imprensa, eu e o senador Stevenson representando, mesmo que informalmente, o Senado Federal, que quer respostas, e simplesmente o senhor Carlos Gabas ficou calado, não respondeu nada, nem onde trabalha, nem absolutamente nada, nem perguntas que não incriminariam em absolutamente nada. Ele não cedeu aos apelos dos deputados que pagaram a passagem dele, a Assembleia, o povo do Potiguar pagou, porque aqui o prejuízo foi 5 milhões de reais, nesse que foi dito pelo próprio presidente da comissão, nesse trambique que aconteceu e que meu estado também foi lesado e que vários outros estados do Nordeste. Foi embora. A sessão está continuando porque os deputados estão fazendo as perguntas, mesmo sem a presença do senhor Carlos Gabas, para que fique registrado na história. Então, mais um dia que a gente tem o Consórcio Nordeste nessa situação, mas nós vamos fazer a CPMI para investigar isso, Câmara e Senado, e nós vamos descobrir o que é que está por trás. Ô, senhor Paulo Roberto, eu queria, mais uma vez, lhe dar as boas-vindas, dizer que, particularmente, quem acompanha o nosso mandato sabe que eu discordo de indicações políticas para cargos como o senhor está. Acho que deveria ser um processo diferente, né? Um concurso público, na área técnica, porque na hora que você indica, você já começa a dever a alguém, né? Essa é a grande... Não estou dizendo que é o seu caso, mas é uma coisa natural do ser humano. Na hora que você indica, você fica devendo um favor à pessoa que lhe indicou. Então isso já começa equivocado no meu modo de entender. Estou apoiando projetos legislativos para que a gente mude esse processo de escolha dentro da Agência Nacional de Saúde e outras agências reguladoras. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: os eventos ocorridos logo no começo da pandemia, que envolveram, no caso, o Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, da Prevent Senior, foram amplamente divulgados. Que tipo de investigação a ANS adotou para esclarecer os fatos? A que conclusões chegou? Que medidas corretivas adotou? Entre um depoimento e outro, perguntas dos colegas, eu vi que o senhor respondeu, mas eu queria ratificar essa pergunta, porque eu queria compreender melhor. Obrigado, senador Girão, pela pergunta. A agência, antes mesmo daquela situação que tinha sido veiculada pelo ministro Mandetta à época, a agência teve no Hospital Santa Maggiore no dia 23, se não me falha a memória, de março, em que fez uma visita técnica, só que o foco da visita foi relacionado à questão dos leitos. Não compete à agência estar fazendo apurações, aquelas que foram narradas relacionadas à morte de pacientes, e aí sim caberia a outros órgãos que fizeram suas investigações, e aí a gente precisa apurar desses órgãos quais foram as conclusões. Da nossa parte, foi concluída essa visita, foi arquivado o processo, uma vez que não foi encontrado nenhuma questão que coubesse qualquer conduta infrativa por parte da operadora no que tange a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ok. O caso Prevent Senior, senhor Paulo Roberto, ele tomou realmente, indiscutivelmente, uma envergadura, né, muito grande com a divulgação dos fatos. Temos um auto de infração lavrado no mês de setembro agora, no mês passado. O senhor não acha que demorou muito tempo para que esse caso viesse ao conhecimento público? Não há uma certa lentidão na Agência Nacional de Saúde, uma certa leniência com os planos de saúde do Brasil?
Senador Girão, agradeço a pergunta. Eu acho que já pontuamos aqui, mas eu acho que eu não me fiz claro. Na verdade, a agência, desde o começo das primeiras denúncias que foram realizadas, a agência vem tomando as suas precauções, vem abrindo os processos sancionadores. Trouxe o número aqui de janeiro a setembro de 2021, janeiro de 2020 a setembro de 2021. Foram abertos 248 mil reclamações. Dessas reclamações, tiveram questões que foram sanadas, quase 92% dessas reclamações foram sanadas. Obviamente, focando essa questão do kit Covid, foram 6 processos por parte abertos contra a operadora e, em razão de novas denúncias abertas e informadas pela CPI, é que a agência fez outras visitas técnicas, abrimos outros processos e esses processos estão sendo apurados. 2 deles já foram lavrados autos de infração. Dia 4 e 5 nós fizemos uma visita lá na operadora e que ocasionou a decretação de uma direção técnica que vai acontecer a partir do dia 14 de outubro, demonstrando da nossa parte que a agência vem sim tomando as devidas precauções e tomando todas as ações e medidas necessárias para apurar qualquer tipo de infração por essa ou qualquer outra operadora. Tá. Presidente, só para ter uma noção do tempo, quantos minutos me restam, por favor? 4 minutos e 40 segundos. 4 minutos e 40. Tá, eu tenho várias outras perguntas, mas deixa eu fazer essa pergunta aqui para o senhor. A questão envolvendo a Prevent Senior trouxe à tona pontos que serão alvo de discussão na sociedade brasileira, tais como a falta de transparência no mercado de saúde, a vulnerabilidade dos cidadãos perante as consultas médicas e dos planos de saúde, além do deficiente controle das práticas das operadoras da área de saúde. Pergunto, o que a ANS está fazendo para mitigar esse crônico quadro? Por favor, descreva ações práticas, auditáveis, materiais, senão ficamos em discursos burocráticos que nos levam a nada. Se eu puder ser objetivo, porque eu ainda tenho mais um questionamentozinho a fazer. Senador, a agência vem cada vez mais trabalhando e ampliando a transparência, seja pelos painéis dinâmicos em que há uma divulgação das informações e dos dados que nós estamos transformando em informações para exatamente dar essa transparência para o beneficiário, o consumidor. Não por isso a agência, o setor de saúde suplementar tem um índice de aprovação de 80% em recente pesquisa feita pelo, se não me falha a memória, o Instituto da Saúde Suplementar. Então a agência vem ampliando cada vez mais essas medidas, vem ampliando o empoderamento do consumidor, a exemplo da portabilidade agora que foi ampliada para todo e qualquer tipo de contrato. Então, de forma rápida, direta, como Vossa Excelência solicitou, daria essas duas questões, mas caso o senhor queira, eu posso preparar o material e lhe informar posteriormente. Eu agradeço, doutor Paulo Roberto. Ontem, no Senado Federal, senhor presidente, foi aprovada a construção do memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. Nós lamentamos muito cada perda, né, já que toda vida é importantíssima. No Nordeste, que faz parte dessa triste realidade, e aqui estou falando com vocês do Nordeste, quantas mortes ocorreram pela corrupção? Porque foram 120 bilhões de reais, segundo o ministro Wagner Rosário, da CGU, enviados para enfrentar essa pandemia de verbas federais para estados e municípios. O caso do Consórcio Nordeste, que eu estou aqui por isso hoje, só um caso, são 48,7 milhões de reais na compra de respiradores superfaturados que nunca chegaram. Quantos nordestinos morreram esperando esses respiradores do Consórcio Nordeste? O que poderia ser feito com 48 milhões de reais para salvar vidas? Essa CPI, infelizmente, está chegando ao final amanhã, nos depoimentos,
e não enveredou por esse caminho do rastreio da corrupção. Então, eu queria manifestar aqui o meu repúdio a isso, dizer que essa tragédia humana de quase 600 mil vidas se deve também muito a esse tipo de atitude, como a gente está vendo aqui no Consórcio Nordeste, e os culpados, os responsáveis, devem ser punidos. É isso que a sociedade quer, de forma pacífica, de forma respeitosa, mas firme, dos senadores da República do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Obrigado, senador Girão. Eu não quero aqui aproveitar minha condição de presidente para defender a CPI, mas é da minha obrigação dizer que a última afirmação de Vossa Excelência não corresponde bem à realidade. O rastreio da corrupção, essa CPI está fazendo. Estão aí os exemplos da Covaxin, da Precisa, da VAT, várias coisas. E Vossa Excelência, inclusive, participou aqui de interrogatórios e tal. Então, só para fazer esse pequeno contraponto. Com a palavra, o senador Fabiano Contarato, o primeiro não membro inscrito, depois dele a senadora Zenaide Maia, que é a última inscrita.